Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Comissão de Educação da Câmara faz mais uma audiência pública externa. A gente espera encontrar em cada audiência dessa as demandas que são oriundas do campo, mostrando o perfil de cada CRE. O governo do estado promete definir em 30 dias o futuro da linha 4 do metrô, que inclui a estação da Gávea. E a comemoração do Dia do Médico Veterinário é marcada por homenagens na Câmara do Rio. São esses profissionais que usam o seu conhecimento, a sua dedicação para minimizar a dor e muitas das vezes curar os animais. Não saia daí, a gente volta já. Em 2018, a Rio TV Câmara trouxe grandes novidades para tornar a sua experiência ainda mais dinâmica. Agora você tem mais 2 canais de comunicação com a gente. Além do Facebook e YouTube, também estamos no Instagram e no Twitter. Bastidores das matérias, programas, conteúdos exclusivos e muito mais. No estúdio ou nas ruas. Saiba em primeira mão o que acontece na Casa do Cidadão Carioca e em todo o município. Desde o cotidiano da cidade em um jornal diário. Passando pelo plenário da Câmara Municipal. Além de programas sobre o Legislativo e a cidade. E debates com vereadores e especialistas sobre os temas mais relevantes para os cariocas. Uma linguagem dinâmica e informativa. Que colocamos no ar todos os dias. Participe, mande críticas, sugestões e nos ajude a fazer uma programação cada vez melhor. Você também faz parte dessa história. Trabalhamos duro para levar até você uma programação de qualidade. Seja onde for, a Rio TV Câmara estará conectada com você. Siga a Rio TV Câmara nas redes sociais. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando sobre a 6ª audiência pública externa da Comissão Permanente de Educação da Câmara Municipal do Rio. Dessa vez, os vereadores ouviram reclamações e sugestões de alunos e profissionais da educação da região de Rocha Miranda. O objetivo da comissão é realizar 11 audiências externas até o fim do ano. Entre creches, pré-escola, ensino fundamental, alunos de projetos e classes especiais, 53.044 estudantes são atendidos pela 5ª CRE de Rocha Miranda, na zona norte do Rio. A audiência pública da Comissão Permanente de Educação da Câmara Municipal dos Vereadores desta segunda-feira teve início com apresentações culturais. Aleluia, aleluia. A gente espera encontrar em cada audiência dessa as demandas que são oriundas do campo, mostrando o perfil de cada CRE. Então essa é uma ideia. A gente sabe que há alguns pontos que são iguais, como por exemplo a questão da segurança das escolas, a questão dos alunos portadores de necessidades especiais, isso é geral, a necessidade de se construir mais creche, isso é geral. Mas há coisas que são típicas de cada região e a gente quer levantar aqui e com a presença da secretária, portanto, e da CRE, a gente quer tentar resolver aquelas coisas que são mais simples e, evidentemente, montar um planejamento para os anos vindouros com aquelas questões que são mais complexas. Até o final do ano serão 11 audiências públicas como essa, percorrendo todas as coordenadorias regionais de educação do município. Os participantes se inscreveram para levar aos vereadores as demandas de cada unidade. A questão da carência de mão de obra apareceu entre os temas abordados. Gostaria de falar da questão dos terceirizados, que a Prefeitura cada vez lança mais mão dessa forma precarizada de trabalho, e esses profissionais constantemente recebem em atraso. Constantemente, profissionais das escolas fazem vaquinha para conseguir amenizar a situação de penúria desses funcionários terceirizados. Das 130 unidades escolares da região, somente 40 estão passando por reformas estruturais. As demais vêm recebendo apenas pequenos reparos. A segurança no entorno e os casos de furtos nas escolas também preocupa. Outra queixa recorrente nas audiências públicas é sobre o Sábado Carioca, projeto recém-implementado que abre as escolas municipais aos fins de semana.
Há muita dúvida sobre ele, porque ele veio sem o debate com a própria rede, e aí há muita gente criticando que se ele é no final um projeto eleitoreiro, ele pode no final dar certo, porque as pessoas estarão lá, os alunos vão estar, e faz um dia diferente na escola, como foi dito aqui. Mas é muito preocupante que não haja o debate sobre qual é o projeto pedagógico que está embasando e qual é o planejamento que está embasando. Então foi muito preocupante a forma como o prefeito anunciou esse projeto, que deu margem a muita gente resistir a uma situação que ficou parecendo que é apenas eleitoreiro para o ano que vem. Reuniões de pelo menos 4 CPIs movimentam a semana no Legislativo Carioca. Confira a agenda. Terça-feira, dia 10 de setembro, vai acontecer a reunião de instalação da Frente Parlamentar de Acompanhamento do Saneamento do município. O encontro começa a partir das 11 horas da manhã na Sala das Comissões. Também na terça-feira, a Comissão Permanente de Segurança Pública se reúne a partir de 1 da tarde na Sala das Comissões. Ainda na terça-feira, a CPI que apura o desabamento parcial de uma estrutura de concreto no túnel acústico Rafael Mascarenhas realiza mais uma reunião. Os parlamentares vão ouvir as empresas responsáveis pelos contratos de manutenção de túneis. A sessão vai ser às 2 da tarde no auditório. Na quarta-feira, dia 11 de setembro, a CPI, com a finalidade de investigar e apurar irregularidades no contrato de concessão do município do Rio e a concessionária Via Rio, responsável pela Transolímpica, realiza audiência com a participação dos técnicos do Tribunal de Contas do município. O encontro vai ser às 2 horas da tarde, na Sala das Comissões. Na quinta-feira, dia 12 de setembro, vai acontecer o encontro do grupo Mães Virtuosas, a partir das 9 horas da manhã, na escadaria da Câmara Municipal. Também na quinta-feira, a Comissão Parlamentar de Inquérito, com a finalidade de apurar as circunstâncias, os fatos e as consequências sociais, ambientais e econômicas causadas pelos temporais que atingiram a cidade do Rio em fevereiro de 2019, realiza mais uma reunião. Os parlamentares vão ouvir o secretário municipal de Ordem Pública, a secretária municipal de Saúde e o subsecretário de Proteção e Defesa Civil. A sessão vai começar à 1 da tarde, na Sala das Comissões. Na sexta-feira, dia 13 de setembro, essa mesma CPI vai realizar audiência pública no plenário, a partir das 2 horas da tarde. Um tradicional clube da zona norte da cidade foi tombado pela Câmara do Rio. O repórter Renato Chapô tem os detalhes. Desde o dia 4 de setembro, o Grajaú Tênis Clube está tombado. O projeto é do vereador Rafael Aloysio Freitas, que conversa agora com a gente. Vereador, qual o motivo dessa lei e por que o senhor tomou essa decisão? A minha preocupação principal, e assim como de todos os moradores do bairro e todos aqueles que têm uma história com o clube, é a preservação da identidade do clube. No ano em que o clube faz e completa 94 anos de história, cumprindo sua função social, cumprindo sua função cultural, hoje, assim como vários outros, ele está correndo risco de ser leiloado por conta de dívidas trabalhistas e outras. Então, o tombamento vai você resguardar, né, o clube contra uma possível especulação imobiliária, em virtude do fato de, se houver algum problema judicial, a prefeitura sempre vai ter prioridade agora com o tombamento em escolher o que pode fazer com o clube. Então, a gente, dessa forma, coloca a prefeitura no jogo. E havendo algum problema aí de leilão judicial, a prefeitura vai poder entrar e intervir para evitar a perda do clube. Como se dá esse processo a partir de agora? Como é que fica a situação do clube e como é que é a situação da prefeitura em relação ao clube? O processo que está correndo fez com que o valor colocado pelo judiciário para o clube é um valor muito baixo. Então isso gerou uma preocupação enorme por conta de todos nós moradores, porque algo de estranho tem ali. E a prefeitura agora está entrando no jogo, porque se for para fazer algum tipo de desapropriação, a prefeitura aproveitou, também editou um decreto declarando para fins de utilidade pública, para desapropriação se for o caso, vai ser por esse valor mais baixo. Então a prefeitura pode simplesmente, em virtude do tombamento, pode simplesmente agora ser a prioritária na hora de resolver o que pode fazer com o clube. E eu tenho certeza de que já está tudo alinhado para que o clube continue com a sua identidade, continue vivo no ano que completa seus 94 anos. Apesar do prefeito não ter sancionado a lei, como o projeto foi promulgado, ele já virou lei? Virou lei, é como se fosse uma sanção tácita. No silêncio do Poder Executivo, quando ele não publica que foi vetado, a Câmara em 15 dias pode promulgar como lei. Foi isso que aconteceu aqui. Então,
A gente fica muito feliz que agora você tem mais uma afirmativa, uma certeza de que aquele clube é um patrimônio histórico da cidade do Rio de Janeiro. Leis aprovadas e projetos em tramitação na Câmara do Rio incentivam a leitura de livros no município. Alunos da Escola Municipal Orsina da Fonseca, na Tijuca, visitam o Palácio Pedro Ernesto em mais uma edição do projeto Carioquinha na Câmara. Proposta em tramitação determina que casas de shows, bares e similares adotem medidas de segurança para mulheres em situação de risco. Projeto de lei obriga estabelecimentos de hospedagem a fornecer água potável a clientes. E Câmara do Rio entrega o conjunto de medalhas Pedro Ernesto aos integrantes da série Sob Pressão. E você vai ver no próximo bloco. Câmara homenageia médicos veterinários com entrega de moções. Acompanhe as sessões plenárias da Câmara Municipal do Rio de Janeiro de terça a quinta-feira, de 2 às 6 horas da tarde. Aqui os vereadores usam a tribuna para falar de temas ligados à cidade e também apresentam, discutem e aprovam projetos de lei de interesse da população carioca. Não perca as notícias do Legislativo Municipal aqui na Rio TV Câmara. O governador Wilson Witzel recebeu no Palácio Guanabara, nesta segunda-feira, moradores da Gávea, engenheiros da PUC e deputados estaduais para discutir o futuro da estação Gávea da linha 4 do metrô. Durante a reunião, o governo anunciou que definirá em 30 dias o destino da estação da Gávea. Técnicos da universidade informaram que sexta-feira vão apresentar um estudo parcial com possíveis soluções para a obra paralisada. O presidente da Frente Parlamentar em defesa da linha 4, deputado Carlos Caiado, prometeu buscar recursos da Operação Lava Jato para viabilizar a continuidade das obras. Durante um encontro, um abaixo-assinado com 11 mil assinaturas de moradores da Gávea foi entregue ao governador Wilson Witzel pedindo prosseguimento da obra. As obras de construção da Estação da Gávea estão paralisadas há 4 anos. Sobre o assunto, a repórter Luciana Cabizieri conversou com o engenheiro civil Antônio Eulálio. Aterrar a obra do metrô é a melhor solução? Não. Qual seria a solução, então? Solução seria preservar a obra como está, se não tiver dinheiro nenhum, colocando betonita, que é uma lama tixotrópica, que ela estabiliza as paredes não revestidas, que é usado, inclusive, no metrô, na execução de paredes de diafragma. Então, é bem conhecido esse processo, ela estabilizaria a obra. Outra, melhor, no meu entendimento, é acabar a obra bruta, fazer só as paredes em concreto e deixar, como eu digo, na obra bruta, sem ainda evoluir, quer dizer, partir para os acabamentos, os revestimentos, que essa parte é mais cara. Mas a obra bruta seria interessante, porque na retomada é muito mais fácil. Economicamente é até mais viável, porque você teria que depois retirar essa lama betonista, tá? Com cuidado, porque ela polui, é poluidora. Então, tem que ter tanques apropriados para retirar, para não contaminar, às vezes, o solo. E, no meu entendimento, seria acabar a obra em concreto, sem fazer a parte interna, vamos dizer assim, só as paredes, de forma a conter o solo. O senhor deu várias soluções para a estação do metrô Gávea. É possível fazer essas intervenções do jeito que está hoje, do jeito que a obra está hoje, porque já se passaram alguns anos. A betonista nem precisa, que ela é mais pesada, ela expulsa a água e vai tirando com a bomba, a betonita. É uma lama tixotrópica. E a fazer, executar também, é só bombear a água, monitorar os prédios, que quando você retira a água do solo, o solo ele se acomoda, ele se adensa, ele se junta. Acomodação natural. Tem uma acomodação natural que vai proporcionar, às vezes, um recalque acima do normal. Então, pode haver trincas no prédio, principalmente em prédios com fundação direta, rasas, como a gente chama.
Esses prédios podem sofrer mais do que os prédios com fundação profunda. Por isso, os prédios em volta têm que ser monitorados, como foi em Copacabana, quando o túnel passou embaixo de prédios, foram monitorados. O metrô tem expertise, tem gente capacitada para fazer esse trabalho. Então, isso aí eu acho mais uma jogada do governador Whitson, porque para forçar a ter uma solução jurídica para o dinheiro, por exemplo, da Lava Jato, vir para a obra, que eu acho justo. Na sua opinião, essa decisão do governador de aterrar aquela obra prejudica uma possível retomada do metrô? Sim, porque vai custar, depois você vai ter que retirar toda a terra. Quanto custa isso? Para retirar, porque você tem que limpar toda a estrutura que está com lama agarrada, com terra agarrada. Isso é um trabalho, tem que tirar com cuidado. Você não pode botar máquinas muito pesadas lá dentro. E para compactar, para você também fazer o aterro correto, você tem que aterrar com camadas de 30 centímetros, compactando com equipamento, às vezes até manual. Olha quanto custa isso. Em vez de ser máquinas de mais rapidez, como rolo, compactadores e tudo, você então vem lá dentro, não vai poder se mexer com tanta facilidade. Então isso custa muito dinheiro. Eu acho que é mais uma jogada do governador. Eu acredito que ele tem um bom senso e ele quer forçar que esse dinheiro seja liberado da justiça para a obra. Por quê? As aduelas, que são trechos que revestem um túnel, que o tatuzão ele vai escavando e vai colocando essas peças que formam o túnel. Estão lá estocadas ali na Praça da Bandeira, junto à Estação Leopoldina. Pode ver, estão se deteriorando. Aí é o perigo. Vão ser jogadas fora daqui a pouco. Está o tatuzão, que se ele começar a andar, ele não pode mais voltar e não dá ré. E ele é um custo mensal de 3 milhões por mês. Fora o canteiro, que isso não foi apurado, mas que deve estar sendo pago pelo metrô. Ou seja, toda uma estrutura preparada e gastando o dinheiro, como gastaram no Estácio, que o tatuzão estava lá. Durante anos pagaram o canteiro de Estácio, isso pessoal, e pagaram o tatuzão parado lá. Tem horas de máquina parada, é uma máquina muito cara, tá? É o tatuzão. Então, tem que olhar o aspecto técnico e econômico. Antes de tomar uma decisão, tem que ser uma decisão baseada na engenharia e não na parte política. Muito obrigada. É com você, Ingrid. Nessa segunda-feira foi comemorado o Dia do Médico Veterinário. Profissionais que doam parte do tempo e do trabalho para ajudar os animais foram homenageados pela Câmara do Rio com moções de congratulações e louvor. Foram entregues mais de 30 moções de congratulação e louvor a médicos veterinários que se destacaram na atividade profissional. O Dia do Médico Veterinário é comemorado em 9 de setembro, desde a década de 30, quando foi regularizada a profissão. Uma atividade que pode ser desempenhada em diferentes setores, da promoção de saúde e bem-estar animal, passando pela saúde pública até controle e fiscalização dos produtos de origem animal. Nós que valorizamos o animal não como de estimação, mas como membro da família, a gente sabe que quando algum deles adoece, nós ficamos muito preocupados. E são esses profissionais que usam o seu conhecimento, a sua dedicação para minimizar a dor e muitas das vezes curar os animais. O dia de hoje é um apelo à valorização profissional, o reforço de um conceito mais amplo, o de saúde única. Para a gente é muito importante esse dia, porque nós estamos comemorando 50 anos da criação do Conselho de Medicina Veterinária do Rio de Janeiro. E eu acho que a Câmara Municipal foi muito feliz em fazer essa homenagem àqueles colegas que reconhecidamente fazem pela profissão, né? Não só pelos animais, mas pela saúde pública. A sociedade hoje precisa entender que o médico veterinário não é só de animais, mas o médico veterinário hoje está inserido no contexto de saúde pública. A saúde única, que é animal, humana e ambiental. E está aí, as toxinfecções alimentares estão aí.
E isso é função do médico veterinário, fiscalizar, inspecionar os produtos para ter uma população sadia e apta para o trabalho. Este ano, o Conselho Regional de Medicina Veterinária completa 50 anos. São cerca de 15.600 profissionais. A professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, doutora Rosana Colatino Soares Reis, foi uma das homenageadas. Ela coordena um projeto da universidade de atendimento à população carente da região de Seropédica. Para mim, e eu acredito que para a maioria dos colegas, é o agradecimento pelo sonho de criança. Que ser veterinário, além de ser, não supervalorizando a profissão, mas é um sonho de criança. Isso representa para mim como mais que o meu próprio aniversário, que meu aniversário é esse mês e eu faço essa comparação. As pessoas me dão mais parabéns pelo dia de hoje do que pelo meu próprio aniversário. E eu gosto, porque é como se fosse um sonho de criança. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.